Amém? Vamos já iniciar mais o culto nesta noite. Que você possa se posicionar em casa, na sua sala, no seu quarto, para juntos adorarmos a Deus. E para iniciar, vamos orar. Amém? Enquanto os meninos já vão se preparar, a gente inicia com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, estamos aqui em Tua presença, Pai, para entronizar o Teu santo nome, Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, se faça presente em nosso meio e que nós possamos ser cheios da Tua presença, Pai. Que nós possamos colocar a nossa fé em Ti e acreditar que o Senhor tem planos melhores para nós. E que nós possamos receber dos céus tudo que o Senhor tem preparado para nós, Jesus. Se faz presente, Senhor Jesus, em cada lar, Pai, em cada quarto, em cada sala. Que a Tua presença possa se fazer, Pai, presente. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Aleluia.
Já nós estaremos fazendo uma sala, né? Bate-papo, que você possa compartilhar com seus amigos para que possam ser edificados junto com a gente. E enquanto você está compartilhando, a gente está aqui adorando, que você possa sentir a presença de Deus.
você continue compartilhando essa live e a gente já está passando para a parte da oportunidade para o pastor. E logo após a gente vai estar na sala do Pai, na sala com bate-papo, amém? Glória a Deus. Eu quero saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e dizer para você que nos assiste, para você que nos acompanha através das redes sociais, Facebook, Instagram, dizer para você que enquanto estamos vivendo a expectativa a abertura das igrejas, nós continuaremos transmitindo as nossas lives, levando até você a palavra de Deus com muito amor, com muito carinho. E nesta noite especial, tratando sobre um novo tema que o Senhor nos concedeu pela sua graça. Por isso eu quero chamar a sua atenção ao nosso tema que se encontra aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1 e o versículo 45 ao 51, que tem como tema, Ele está vendo. E é sobre isso que os nossos convidados, nesta noite, estarão debatendo. E levando até você a importância desse tema. Né? Porque isso é importante para nós, para a igreja do Senhor. Sabemos que o nosso Deus, Ele nos vê, Ele nos contempla. Sabemos que o nosso Deus, Ele está vendo. Eu quero ler o texto bíblico com todos vocês. Você que está aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Se estiver aí à sua disposição com a Bíblia, seja instalado no seu celular, no seu tablet, ou mesmo a Bíblia escrita, que você possa nesta noite acompanhar essa leitura e atentar bem para o tema que iremos tratar. Ele está vendo. Então, João capítulo 1, versículo 45 ao 51 diz: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, pois maiores coisas do que estas
verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Convido você para orar nesta hora. Agradecer a Deus por esta palavra, pelo texto bíblico que acabamos de ler, e que você possa atentar bem para tudo aquilo que nesta noite será falado, será discutido, com sentido aqui entre os nossos palestrantes. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e oramos, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo, por aqueles que estão cultuando o teu santo e glorioso nome, juntamente conosco, enquanto acompanham a gravação dessa live. Nosso Deus, abençoa os nossos palestrantes, que nesta noite, Senhor, eles sejam revestidos do teu poder, da sabedoria, da unção do teu Espírito Santo, para que possa ministrar a tua palavra ao coração daqueles que nos acompanham através das redes sociais. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que vocês possam nesta noite acompanhar bem, porque vai sair coisa boa para você nesta noite. Tenho certeza que Deus que está vendo, Ele vai abençoar-nos poderosamente. Glória a Deus, amém, né? Então o pastor propôs esse tema, né? Que o Senhor está vendo, né? Então nós agradecemos a todos, estamos aqui também saudamos a todos com a paz do Senhor, e estamos aqui para debater, né? Paulinha, nosso irmão Eduardo, para juntos falarmos desse tema tão importante, né? Tão interessante. E o texto que o pastor leu se encontra em Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 45 a 51. Ele vê aqui várias visões, né? Falar sobre essa questão de visão, né? Como Deus está vendo. A gente estava debatendo aqui antes um pouquinho, e é interessante, né? Porque pode ter dois viés, né? Duas perspectivas. As pessoas que são receptoras da visão de Deus, né? Se Deus está nos vendo, pode ser uma notícia boa ou pode ser uma notícia ruim, né? Depende daquele receptor, depende daquilo que nós estamos plantando, colocando na nossa vida, né? O que é que estamos colocando, se estamos colocando em prática aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. E essa palavra, ela é maravilhosa, né? Quando ele fala sobre o Natanael, especificamente por Natanael, onde Natanael tem uma visão, né, do povo de Nazaré, uma visão pejorativa, né? A gente vê uma visão pejorativa. Ele disse: pode ser alguma coisa boa de Nazaré? E depois ele é surpreendido pela visão de Deus dele. Então Cristo dá uma pincelada, algo pequeno, uma gotinha da sua, como é que fala, onipresença, né? Quando ele diz que onisciência é onipresença, né? Onisciente. Mas onipresença que ele estava em todos os lugares. Então ele viu realmente Natanael debaixo daquela figueira, né? Daquela árvore.
E Natanael com certeza estava fazendo algumas indagações. E olha a visão que Jesus tem de Natanael. Diz que ele é um verdadeiro israelita, onde não há falsidade segundo a administração, e segundo a administração não há dolo, então não há falsidade. Então ele é sincero naquilo que ele falava ali. Só que não basta nós sermos sinceros, nós precisamos encontrar a Cristo, né? Não basta ser perfeitos, mas só vamos ter a perfeição em Cristo. Cristo é que nos dá essa perfeição. Cristo é quem aperfeiçoa a nossa visão, porque a partir do encontro que eu tenho com Cristo, Cristo vai vir claro a você, a partir de hoje, porque você creu, os céus estarão abertos, vocês vão ver anjos. Então não é interessante, né? Cristo começa a colocar visões, né, de futuro na vida de Natanael. Olha, vocês vão ver anjos subindo e descendo, os céus abertos por conta do Filho do Homem. E olha como é interessante, o Filho de Deus, ele acreditou naquilo que ele falou, e o Senhor abriu a visão dele. Então ele tinha uma visão preconceituosa, uma visão limitada, mas era um homem honesto, sincero, né, sem falsidade. Porém, Deus disse: eu quero algo mais, eu quero algo mais profundo. Eu quero, quando você se encontra com Deus, tem que mudar a sua postura, a sua visão tem que ser mudada. E é interessante esse tema, né, quando nós estamos debatendo, e eu disse, né, como eu disse no início, que eu e o Apolônio estavam falando sobre isso. Será que quando Deus olhar para a gente, será que esse olhar realmente é um olhar, será que nos acusa esse olhar, ou será que nos garante dizer realmente: Senhor, eu estou trabalhando para Tu, não importa que os outros não vejam, não importa que as pessoas estão falando, mas Tu sabes o meu trabalho, Tu sabes que eu realmente estou fazendo algo que não é para ver, porque Natanael estava debaixo de uma figueira lá sozinho, antes do amigo dele vir, né, do Filipe vir. Ele estava lá sozinho, com certeza não tinha nenhum religioso, não tinha ninguém, ele não estava no templo, não estava no meio do povo, ele estava numa figueira, num canto desapartado, mas Deus estava vendo ele, e Deus estava testemunhando dele que ele era um Senhor. E olha como é interessante, né? Agora eu quero passar agora para os nossos irmãos, né? A nossa irmã Paulinha, que tem uma bagagem grande aí na questão da psicologia, e elas foram analisar esse texto psicologicamente. Eu até tenho medo, né, de falar com o psicólogo, porque às vezes o psicólogo faz análise psicológica da gente, às vezes, e ela estudou, né? Eu tenho certeza que ela estudou análise de discurso, né? E a análise de discurso faz um mapa, né, do ser humano, até que você tem o primeiro medo. Mas a Paulinha está com a oportunidade agora. E aproveitando, boa noite pessoal, Pai Senhor. E aproveitando o gancho que o Manuel trouxe sobre onisciência, eu achei interessante aqui no capítulo 1, que foi justamente o capítulo 1 dessa passagem, que diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E fala de Cristo, fala do início ali da criação. E lá em Salmo diz: quem fez o ouvido não ouve, e quem fez os olhos não vê. Então ele estava falando de Cristo estava ali na criação, falando que o verbo se fez carne. E quem fez o ouvido não ouve, não? E quem fez o olho não vê? E aí é uma pergunta muito boa. É uma pergunta que a gente tem. Será que Deus realmente está dormindo? Será que Jesus naquele dia do barco que estava lá balançando e realmente estava dormindo? Será que ele estava ciente do que estava acontecendo? Será que Deus dorme? Será que Deus descansa? No sentido de abandonar a humanidade, o povo. E mais ainda, quando Manuel falou do tema, né, que o pastor propôs, que ele diz assim: olha, ele vê, eu só lembrei de Mateus, Emmanuel, Deus conosco. Porque na hora que ele falou, ele vê, eu disse: Deus conosco. Porque um Deus que é conosco, ele vê tudo. Porque ele não está, ele é conosco. Numa capacidade, mas de um princípio aí, de existência aí de Cristo. Ele é Deus conosco. Ele é Deus dentro do barro. O barro sou você. E o mesmo Deus que mapeia os dias bons, é o Deus que também conhece os nossos dias maus.
foi o mesmo Cristo que estava aqui, que viu a oferta da viúva pobre, que viu quem também estava dando mais sem estar realmente disposto a dar mais, só para se exibir. Foi o mesmo Jesus que viu Paulo no dia da morte de Estevão, e foi o mesmo Cristo que encontrou ele no caminho. Mas tinha GPS? Como é que Jesus encontrou Paulo no caminho? Como? Porque ele é Deus conosco. Porque ele é o Deus que veio. Né? Então, não tinha GPS, não tinha como encontrar Saulo, mas Cristo encontrou Saulo no caminho mais estreito que ele poderia estar passando, no caminho de barro, numa época que não tinha como encontrar. E aparentemente Saulo ali, não sei se tinha pessoas, a Bíblia não fala, mas provavelmente ele estava ali sozinho, não sei, com as suas más intenções. É assim que Jesus nos encontra. Jesus nos encontra com as boas intenções, mas também encontra um Saulo em nós com más intenções, a cavalo, galopando para perseguir a igreja, ou para perseguir o irmão, ou para fazer o que seja lá, quais são as nossas más intenções. Né? Então vamos conversando, mas eu achei muito interessante, porque na hora eu pensei nisso e, cara, é isso. A paz do Senhor, irmão, vocês estão em casa, uma boa noite. Como é bom estar com os irmãos aqui, aprendendo, com a Paulinha, com o Manuel. Até com vocês em casa aí, às vezes vocês colocam aí um texto, podem escrever, mandar aí. Estamos aqui para aprender com vocês. Testando esse texto que o pastor leu, que o Manuel comentou, que a Paulinha comentou, nesse primeiro verso, que no versículo diz que tudo foi criado por Ele. Então estamos falando de um Deus que criou todas as coisas, que sabe de tudo. Às vezes a gente está passando por essa dificuldade aqui no nosso país, na nossa nação, e às vezes fazemos essa pergunta: será que Deus está vendo? Será que Jesus está vendo isso que estamos passando? Deus conhece tudo. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse tema, e fiquei pensando nesse momento que estamos passando. E o que veio é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Assim como Ele veio, eu fiquei pensando naquele texto de Samuel, quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para escolher um rei de Israel, e ele começa ali no seu olhar, escolhendo: será esse aqui será o rei, esse aqui será o rei. E Deus repreende ele dizendo: eu não vejo como vejo, eu vou além, eu vejo além que vocês conseguem enxergar. Então às vezes a gente enxergamos algumas coisas que estão passando no nosso olhar, mas Deus enxerga lá na frente. E já no início dessa minha fala, eu quero dizer que Deus conhece tudo, conhece o nosso ser, a nossa vida. Assim como o Manuel falou, o rapaz aqui disse: Senhor, da onde o Senhor me conhece? Ele falando com o Criador, aquele que o formou. Da onde o Senhor me conhece? Então, e o Senhor fala para ele, ele diz: Senhor, o Senhor é o rei de Israel. Ali ele tem a revelação realmente de que Jesus é o rei de Israel, daquele que vinha salvar o mundo. Então, o que eu deixo já no início dessa fala é que Deus conhece cada um de nós. Assim como o Manuel falou, eu pensei em Jó. Quando Deus chega lá, faz uma reunião, chega para Satanás e diz: estava ali o meu servo Jó, justo. O olhar de Deus para ele, vendo um homem justo, assim como Jesus viu Natanael, íntegro, correto, sem falsidade nenhuma. Então Deus conhece o nosso ser, a nossa vida, e nós temos aqui, podemos passar a noite toda falando desse Deus que está em todos os lugares, que conhece tudo, conhece você que está em casa, sabe o seu pensamento agora, sabe o que você está pensando, sabe o que você vai falar daqui a pouco. Então é esse Deus maravilhoso que servimos. Então nós temos muita coisa para falar. Interessante, né? Como você falou sobre a questão de Jó, falou sobre a questão da escolha de Deus com os filhos de Jessé, e a Paulinha falou sobre Paulo, falou sobre os outros referências, mas sobre Paulo. E se nós analisarmos com um olhar humano, a trajetória de Paulo para perseguir a igreja, ele estava defendendo a fé dele. Ali ele estava na defesa de Deus, ele tinha um pensamento de Deus, ele achava que estava fazendo correto. Deus, se acaso nós estivéssemos assim, estava defendendo a sua fé. Ele estava defendendo a fé do Deus verdadeiro, Deus de Israel. E eu também pego aqui, nessas questões de referência, como a gente cita várias referências, eu pego aqui em Lucas capítulo 7, aquele centurião de Cafarnaum, onde
tem ali três visões do mesmo homem. A visão, o servo dele está além, é um servo, ele tinha 100 homens, né? Mas um dos servos estava além, ele se preocupou com o servo e mandou ir lá falar com Jesus. Então ele começa a primeira visão, a visão dos sacerdotes, dos religiosos, dizendo: olha, ele é bom, ele é digno. Não será digno por quê? Porque ele é uma pessoa que ama a nossa religião, ama o nosso povo, e foi ele que ajudou a construir a sinagoga. Você sabe que a sinagoga é como se fosse a igreja, né? A gente sabe que só existe um templo, que era o templo lá em Jerusalém, e em cada cidade formava uma sinagoga. Então, ele construiu uma sinagoga. Então, de uma sinagoga tinha uma visão, aquela religião tinha uma visão do centurião, é digno. Você vai lá. E eu acho interessante que Jesus continuou andando. Foi lá. Eu vou, mesmo tendo uma visão, mas Deus estava querendo experimentar também aquele homem. Que além daquela visão, o homem vai lá e manda: ei, Jesus está aí, né? Diga que não precisa nada não disso, pega aí, não sou digno não. Aí a visão daquele homem, olha como é interessante. Aquele homem olha para dentro de si e faz uma alta análise. Ele não era psicólogo não, Paulo, mas ele fazia uma alta análise muito boa. E é que falta muitas vezes a gente fazer isso. Quantas vezes nós estamos olhando para nós e estamos achando que estamos perfeitos, né? Aí você pode dizer: não, você é perfeito. Eu disse: não, Senhor, eu não sou perfeito não. Eu não sou digno que tu entre na minha casa, mas diga só uma palavra e meu servo vai ficar salvo. Uma só palavra. E ele conseguiu tocar no coração de Deus. Ele não era israelita, ele gostava do povo de Israel, mas ele não era fazer parte do povo. Mas mesmo assim, ele conseguiu tocar o coração de Deus com uma só palavra. E é interessante que Deus era a palavra que você quer, e fez. Então olha como é interessante. Tinha três visões: a visão dos judeus, né, dos religiosos, do homem, e a visão do homem de si mesmo, e a visão de Deus. E é interessante que nós façamos isso, porque, como diz em Isaías capítulo 64, acho que é o versículo 6 ou 4, ele fala que toda a justiça do homem é como um trapo de imundícia perante Deus. Então nós temos, como você citou Jó, o que era que Jó precisava? Ele tinha realmente testemunho de Deus, mas ele precisava de algo mais. Ele precisava encontrar um Salvador. Ele precisava encontrar o Salvador, não um Salvador. Ele precisava encontrar Jesus, o Redentor dele. E quando ele encontrou o Redentor, ele mudou. Natanael era um homem justo, mas precisou do Redentor. O centurião era um homem justo, né? Perante as pessoas, mas ele precisa de um Salvador. Ele precisa. Então, por mais que sejamos justos, nós temos que buscar, como Paulo disse, né? Buscar a Cristo. Jesus Cristo é aquele que vai mudar a nossa visão. É Ele que vai fazer essa transformação e que faça com que, como Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, 27, 28, que ele fala, examinar na época da ceia, né? Ele diz: examine e depois vão a si mesmo, e depois vai e toma a ceia. Então é interessante que nós façamos esse exame, porque se nós nos examinarmos, nós vamos ver que nós somos pecadores. Todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Então nós temos que nos apegar a quem? A graça de Deus. É a graça de Deus que faz com que a gente, não é os nossos méritos, não são os nossos méritos que vão fazer, mas é a graça. É isso que insiste, que bebamos da graça, que vivamos pela graça, que preguemos a graça, que estudemos a graça de Deus, porque por mais que sejamos justos, sem graça, a nossa vida vira uma desgraça. Pode continuar, Paulinha. E aí, vocês falando sobre graça e Eduardo falando sobre a história, a presença de Deus na história. E aí, eu lembro de Acabe, na hora que você falou, eu só lembrei de Acabe. Porque a Israel estava dividida em termos de idolatria. Parece que não tinha mais freio, mais nada. Parece que estava dado ao fracasso Israel. Parece que o plano de Deus sobre Israel, eles não tinham mais discernimento. Não sabiam quando o que era certo, o que era errado. E aí, Deus, ele viu. Ele vê e intervém na história. Então, por mais quando Eduardo falou da questão
né, que a gente pode sentir essa sensação, por mais que você tenha sentido essa sensação que parece que o momento que a gente está vendo perdeu o fio, Deus não perde o fio da história, né? Ele é presente na história e nada, literalmente, como o Eduardo disse, foge do seu controle. É tão claro que o mesmo Jesus que encontrou Saulo nas suas más intenções e transformou em Paulo, glória a Deus que ele encontrou Saulo no meio do caminho e não foi naquele cavalo. Porque senão até hoje a gente não teria aquelas cartas paulinas maravilhosas para falar sobre a graça, quebrar a questão da lei. Precisou quebrar a lei dele naquele ponto, naquela visão, naquele olhar de Jesus. E o mesmo Jesus que teve esse encontro com Paulo, com Saulo, ainda era Saulo, com as suas más intenções, foi o mesmo Jesus que viu todas as situações da igreja nas 7 cartas de Deus. Todas. É um Jesus que faz um balanço, que diz: olha, você está desse jeito. Filadélfia, você está top. Mas Esmirna, imagina, não é um Jesus de uma igreja, é um Jesus que vê a igreja global. 7 igrejas, isso é profundo demais. E ele chega a um ponto de ver ele é tão presente, ele é tão Emmanuel, ele é tão a própria do que ele é Emmanuel, que ele faz balanço em todas as igrejas e olha que a gente, cada uma é diferente. E ele ainda consegue fazer uma apanhada assim: você esqueceu do primeiro amor, você está morno, vou vomitar, você está fiel, amém, você espera persistir, e eu ainda estou batendo na porta. Então é um Jesus que viu João na ilha de Patmos. Então é um Cristo. E eu acho muito interessante, assim, na parte do Velho Testamento, eu estava procurando o versículo, mas eu não encontrei. Mas eu achei interessante uma passagem que Deus escreve uma música. Eu achei fantástico isso. Eu não tinha visto esse versículo, mas eu vou procurar lá e vou jogar lá Deus escreve uma música, uma canção para repreender. Quando eu parei, eu chorei nessa passagem. Mas eu vou botar lá o versículo, acho que é ali e tal. Deus escreve uma canção e diz assim: canta essa canção, acho que foi Moisés. Ele pediu para cantar e ele era para repreender. Então olha a doçura de Deus para repreender. E ele é um Deus que repreende. Repreendeu Saulo. Não é um Deus que fortalece de Filadélfia, diz que ela está bem. É o mesmo Cristo, é o mesmo Deus. Então que a gente possa entender que o olhar que o Deus conosco é um Deus que consola com sua calma, é um Deus que corrige para a transformação de Saulo em Paulo. Amém? É para isso. É um encontro fantástico. E Natanael está aí para dizer também. E nós estamos aqui continuando Atos para dizer do quanto foi bom se encontrar com Jesus e quanto é constrangedor quando ele encontra nossas más intenções também. É ruim, mas é necessário. Amém. Muito bom. Por mim, ficarei aqui só ouvindo o Manuel e a Paulinha aqui e aprendendo com os dois. Quando eu fiquei pensando, a Paulinha falando sobre Paulo e tudo, eu fiquei pensando sobre aquele momento que Deus tem com aquela mulher lá no poço de Jacó. Ele conhecia a vida dela, disse detalhes da vida dela. Eu quero fazer muito nossa vida aqui rápido, né? A gente tem que avançar sobre os dias de hoje. Por que isso acontece? Será que Deus não está vendo? E como nós já falamos no início da fala dele, nós precisamos voltar para esse que conhece tudo, para esse que está no controle de todas as coisas. E às vezes a gente está fazendo coisa, uma humanidade às vezes faz coisas que pensa que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Né? E o que precisamos é voltar para aquele que conhece o nosso ser, a nossa vida, e por que isso está acontecendo. Tudo tem um objetivo. Eu fiquei pensando naquele texto que Deus repreende o povo de Israel, o povo de Deus, que diz: se o meu povo se voltar. Então, se a criação, o ser humano se voltar para Deus, as coisas mudam. Não daquilo que imaginamos ou pensamos, mas com o olhar de Deus. A nossa vida é transformada. Não aquilo que vem, mas a nossa vida é transformada. A gente temos a esperança, e Natanael teve: você verá, olha, você estará comigo. Então, não adianta a gente tentar querer se esconder. Não adianta a humanidade querer se esconder daquele que conhece tudo. Então, eu fico pensando nessa história de que Paulo, na sua visão, estava fazendo aquilo que a
achava que era certo, batalhando, lutando, e Deus tem um encontro com ele. Eu fiquei pensando na visão de João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a igreja tem essa visão, que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. E a unidade tem essa visão também, que a única solução é Jesus, que tira o pecado do mundo, tira o nosso pecado, nos salva. Então, como o Nel falou na expectativa, que Deus veio, que a humanidade veio. A humanidade precisa ver que a única solução é Jesus. E Jesus veio à humanidade. Se ela se voltar para Ele, as coisas mudam. Então, o que me chama a atenção bastante nesse texto que o pastor leu de João, e a Paulinha frisou, é que tudo foi criado por quem? Jesus. E se não me engano, o salmista diz que ele conhece Jesus desde o ventre da nossa mãe. Antes da gente ser formado, ele já nos conhece. Que Deus é esse? É um Deus que se vive, um Deus vivo, um Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? É interessante, como eu falei no início, sobre as duas visões. Né? Se quando Deus, quando a gente sabe que Deus está vendo, o que é que a maioria das pessoas sentem? Porque se eu vi uma vez pessoas falando, fizeram uma pesquisa, não sei se tem base científica, mas fizeram uma pesquisa, e disseram, fizeram lá e perguntaram no presídio de alta segurança, né? Perguntar aqueles, a maioria dos presidiários, se eles eram bons, né? Se eles poderiam chegar ao céu e ir para o céu. Por incrível que pareça, mais de 90% disseram que sim. Então imagine como nós estamos nos olhando, né? E Deus está chamando para dizer: olha, faça um olhar, faça uma viagem entre você. Se Deus está nos vendo hoje, como é que está hoje? Será que nossa sociedade é prova disso? Logo no início da pandemia, quando teve a primeira morte, que decretaram o isolamento, era gente comprando fardos e fardos de álcool gel, não pensando no próximo, e o próximo precisa também se cuidar. Era gente comprando fardos e fardos de papel higiênico, era gente parecendo que está pensando só em si. Então a humanidade também tem que olhar para si: peraí, como nós estamos? Como é que nós estamos? Será que Deus está vendo? Será que Deus está vendo também que nós somos egoístas? Será que Deus não está vendo que nós também estamos fazendo algo ruim? Será que não estamos mostrando que somos, na nossa essência, maus? Não é verdade? Então é se refletir. A gente passou aqui alguns relatos bíblicos, né, de pessoas que têm uma visão, como Paulo mesmo, como Paulo falou sobre Paulo, o Saulo e o Paulo, né, que o próprio autor, que é Lucas, que escreveu em Atos, foi o autor que mudou, não foi Deus que mudou no ato sobrenatural, né? A gente sabe que foi o autor mudou lá, que se escreve Paulo, né? O Saulo também se escreve Paulo. Mas vamos analisar que Deus mudou um Paulo antes, um Saulo antes para um Paulo depois, né? Qual a mudança de caráter? O Espírito Santo na vida do homem, como é que muda? E nós, como cristãos, nós temos que realmente se perguntar, né? Como eu disse em algumas outras lives, muitas vezes a gente diz: meu Deus, por que acontece isso comigo? Eu não sou cristão. Era para a gente perguntar ao contrário: por que não acontece comigo? Porque eu sou capaz de suportar esse mal. O mal eu sou capaz porque eu tenho o Espírito Santo. Esse mal eu sou capaz de suportar esse mal porque eu sou de Deus. Eu conheço a Cristo. E se o mal chegar sobre mim, eu sou capaz de superar. Mas muitas vezes a gente vai e reflete uma realidade totalmente diferente daquilo que está no Evangelho. Então nós temos que buscar o Evangelho, a graça de Deus, como eu disse, mas buscar as características de Cristo para nós também traçarmos na nossa vida. Como nós vamos nos olhar? Como é que vamos mudar a nossa direção? É fácil. Mudar a direção é seguir os passos de Jesus. Como o Eduardo falou, Deus está no controle. Eu até vi, né, com a camisa certinha, né? O controle. Deus está no controle de tudo. Deus é Deus. A gente vai olhar nas histórias e a gente viu que há 102 anos atrás teve uma pandemia que matou
50 milhões de pessoas. A gripe espanhola. Na Idade Média teve aquela peste negra que matou 2/3 da população da Europa. Então, essas pandemias não é algo que não aconteceu. A história relata de várias vezes que aconteceram isso. Mas Deus sempre esteve no controle. Deus é Deus. Deus é Deus. Então nós temos que ter essa certeza. E quando Ele está nos vendo, aí a gente tem que analisar, realmente, será que eu estou... Será que quando esse olhar de Deus, Ele está me denunciando ou Ele está aprovando os meus atos? Não é verdade? Então, Paulo, continua. Sim, e Manuel falando sobre a questão da pesquisa, e aí eu li um livro, muito bom livro, super recomendo, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muito bom livro. E o livro vai falar sobre, justamente, inicia um processo de periculosidade, a pessoa. E, para resumir a história, o que eu achei interessante é que o que nos purifica enquanto homem são as nossas justificativas. Então, eu fiz isso porque também eu fui empurrado, eu fui levado. É a nossa sensação de vítima do processo que nos purifica enquanto homem, falando nossa visão sobre nós mesmos, que é justamente a ideia da pesquisa, que é justamente porque que a gente fala, que a gente, mas eu critiquei a pessoa, eu falei mesmo, eu bati mesmo, porque também, exatamente, as nossas justificativas nos purificam, mas a palavra do Senhor diz que quem purifica o homem do pecado e juízo é o quê? O parâmetro é outro, Jesus, o sangue de Cristo. Então, quando o sangue de Cristo encontra o nosso coração, nossa justificativa não chama. Sabe? E aí, do puro vira o impuro. Porque é por isso que Isaías diz, sai de mim. Por que Isaías diz, sai de mim? Porque que Jacó chegou em Peniel, eu tenho visto o Senhor. Por quê? Que ele chegou naquele momento e disse, o nome desse passo que vai ser chamado Peniel, porque eu tenho visto o Senhor. E foi justamente nesse momento que ele se transformou no Jacó para Israel, mudou seu nome. Por quê? Porque quando nós encontramos esse olhar, quando nós nos encontramos com essa presença, nossas justificativas, nossos enganos, e aí não é um processo mais do Deus julgador, Deus é graça, é por isso que nós somos transformados. O cara que escreve uma canção para Israel, que prefere cantar para Israel, escreveu uma música, como Deus é poeta. Tem outra passagem que ele também repreende e diz assim, olha, eles estão com dificuldade de entender. Eu estou falando para eles, não estão entendendo. Fala o seguinte, meu Deus, quem foi o profeta? Estou esquecendo tudo, né, mano? Mas é um profeta que ele pede, olha, foi Oséias, que ele pede para fazer um tipo um teatro, fingir que ele está levando uma carga e diz que aquilo ali é o pecado, o erro e tal. Então imagina, Deus ele tem várias estratégias. Então o Deus que corrige é o Deus da graça. É o mesmo Deus. E é o mesmo Deus que muda o nosso rumo. Foi o mesmo Deus que mudou o nome de Jacó, o enganador, para Israel. E Jacó, Israel, né, que é o povo de Israel, chegou a ficar simplesmente apaixonado assim, Peniel, eu tenho visto o Senhor, que bom que o Senhor me viu, do jeito que eu sou, e ainda convive, ainda morre por mim, ainda manda um filho. Que Deus é esse? Que a gente pega um monte de bagulho, bota debaixo desse tapete, e o Senhor bota pra fora e ainda diz que ama enquanto a gente tá com o bagulho debaixo do tapete. Que Deus é esse? É o Deus que vê o nosso passado, nossa tentativa e nosso futuro, cara. Então, não tenho nem palavras para esse Deus maravilhoso. Amém. Pensar um pouco sobre esse tema do pastor, sobre ele está vendo. Eu fiquei pensando sobre as pessoas fazendo pergunta. Não sei se você já fez essa pergunta. Por que isso está acontecendo? Por que tanta gente morre? Por que pessoas inocentes morrem? Crianças? E muitas perguntas
são colocados, né? Fizeram pergunta para mim, pessoas dizendo, por que isso acontece? Deus existe, por que isso, por que aquilo? E eu sei que Deus deixa você fazer as suas escolhas. Né? Deus não, como Paulinho citou nas cartas lá, dessa carta, Deus chega para a própria igreja dele, ele diz, eis que estou à porta e bate. Ele está batendo, ele não entra, ele está batendo, ele... Eu fiquei pensando sobre isso, e sobre uma história de um barbeiro, eu sou barbeiro, né? Sempre barbeiro tem várias histórias para contar. E ele estava cortando o cabelo do rapaz, e o rapaz começou a falar essas coisas, Deus não existe, não tem gente morrendo, não nascendo, terremoto, Deus, onde é que está Deus? E o barbeiro termina cortando o cabelo, ele termina, ele faz uma pergunta, passando um rapaz com aquele cabelão, que a gente conhece, tem uns caras aí com uns cabelão, e ele fez a pergunta para o rapaz, olhou para ele e disse, também não existe barbeiro. Aí ele disse, como não existe barbeiro? Ele disse, não, se existisse barbeiro, o cabelo do rapaz não estava daquele jeito, cabelão. E ele disse, não, existe sim, ele disse, não, existe Deus também. A diferença é que ele, se ele deixar o barbeiro cortar o barbeiro vai cortar, vai deixando bonitinho. Então a escolha dele de deixar o barbeiro cortar, não. Assim a unidade para com Deus. A humanidade vive dessa forma porque ela quer. Deus deixa. Deus dá essa liberdade para a humanidade escolher. A humanidade escolher se for para Deus, as coisas mudam. As coisas transformadas. Então a escolha é nossa, se queremos ou não andar com Deus. E aí fica essa humanidade querendo as suas escolhas, a gente vê aí as pessoas escolhendo o seu pecado. E às vezes, assim como o Léo falou sobre aquele texto da ceia, Jesus diz que examine o homem a si mesmo. Né? Examine-se o homem a si mesmo. Então a gente tem que examinar. Às vezes a gente não conhece nem a si mesmo. Agora, sinceramente, não conheço, a gente não conhece, mas o Senhor nos conhece. Ele vai lá no profundo do nosso ser e mostra aquilo que precisamos ser mudado. Então, para você que fez essa pergunta, será que Deus existe? Deus existe. E Ele deixa você fazer a sua escolha. Amém? Tem uma nota sem celular, alguém pode estar comentando aí, uma nota sem celular. É interessante, né, essa questão de que Deus Ele está vendo tudo, né? E que a gente também possa ver, né, que é interessante a graça. Porque a graça nos faz isso, né? Nos faz... a gente só pode olhar para dentro de nós se nós estivermos quase respaldados na graça. Porque se a gente não tiver respaldado na graça, a gente vai julgar a gente pode se notar. E a gente é mau. Né? A nossa maldade. Todo homem é mau. Né? Pela natureza humana. Não estou dizendo que todo homem é. Estou falando da natureza. Que a natureza humana é má. Mas aí, onde Deus ele pede para que você analise, é como se tivesse um médico, né? O ser humano fosse um médico. Ele faz um autodiagnóstico, peraí, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, aí o médico vai lá e passa o remédio correto. Da mesma forma é essa. Ele quer que você analise onde é que você está errado, não é para o seu mal, é para o seu bem. Ele não quer que você se exponha para que as pessoas venham lhe apedrejar, dizer que você é isso, aquilo. Não, ele mostra os exemplos maus, para quê? Para que você se apegue à graça e se apegue ao sacrifício. Aí Paulo diz, capítulo 12, né, de Coríntios, diz, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E a fraqueza é essa, é a gente se colocar na posição, é a gente olhar para a gente mesmo e dizer, não, eu sou fraco, mas o forte é Deus. Então eu sou falho, mas quem é forte é Deus. Então, se cada vez mais eu vou mudando os meus comportamentos, as minhas formas de analisar, as minhas formas de caminhar, seguindo os passos de Cristo, não sendo perfeito, porque perfeito é Cristo, mas seguindo os passos, tentando, buscando essa perfeição, se aperfeiçoando a cada dia, porque o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Quando nós nos colocamos que realmente somos falhos, quando nós olhamos as nossas falhas, quando nós nos olhamos, né, investigamos, fazemos essa autoanálise, essa introspecção, né? Bonita palavra. Introspecção, né? Esse olhar de dentro, né? Olhar para dentro. Que a partir daí a gente vai ver isso. Esse comportamento não condiz com Deus. Esse comportamento não condiz com Cristo. Esse comportamento não condiz com. Não é com. Muitas vezes não é com a moral da igreja, com a moral da sociedade. É o caráter de Deus, é a ética de Deus. É com algo mais profundo.
Porque a moral é o que a gente vive no cotidiano, na rua. Vamos dizer que a moral é como se a gente estivesse no meio das pessoas, as pessoas nos vendo. E o caráter e a ética é quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, como é que nós nos comportamos. E Deus, Ele saiba que Deus te vê. Deus te vê no teu banheiro, Deus te vê na tua cama, Deus te vê em todo canto. Então, se Deus te vê, às vezes a gente faz papel de idiota, né? Tentando se esconder de Deus. Lembra o homem lá no Éden? Né? Pegou ele e a mulher e ficaram o quê? Vamos esconder de Deus. Espera aí. Esconder do Criador? E a gente muitas vezes está fazendo isso. E se esconde muitas vezes em quê? Justificativa. Aquele homem lá no tanque de Betesda, né? Capítulo 5 de João. O que foi que ele disse? Ah, Senhor, eu estou aqui há 38 anos, mas não tem ninguém que me leve. E aí? Justificativo. Deus perguntou se ele queria estar, que ele queria estar são. Ele não queria um justificativo. Ele queria dizer, eu quero ficar são, quero ficar bom. Eu não quero botar a culpa em ninguém. As pessoas têm o costume de colocar a culpa nos outros. Porque eu digo uma coisa, a verdade liberta. A verdade, ela é libertadora. Conhecereis a verdade e ela vai fazer o quê? Vos libertará. É o Senhor Jesus falando para quem? Para os religiosos de Israel. Conheça a verdade é Cristo, né? É a palavra. É essa verdade que vai fazer com que a gente seja honesto com Cristo, sincero com Ele, íntegro, buscando ser realmente essa integridade com Cristo. Ah, Deus, eu sou falho. Aí as pessoas chegam para Davi, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu tanta falha, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando ele correu essa falha, ele sabia onde estava o remédio. O remédio era Deus, ele corria para Deus. Ele dizia no Salmo 51, é o coração de Davi, né? Falando lá, eu sei qual é o remédio. Ah, Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Senhor, me dá a alegria da tua salvação. E ele começava a saber qual era o remédio é buscar a Deus, é reconhecer as suas falhas e buscar a Deus. Então, quando nós olhamos, nós falamos sobre essa questão, que Deus está nos vendo, e que realmente a gente faça essa autoanálise, se alguma coisa estiver errada, não é para nos condenar, mas é um ato de amor, porque Deus está querendo você perfeito. Porque em Isaías 59:2 ele diz que existe uma barreira, existe um abismo entre o homem e Deus, que é o pecado, as nossas iniquidades. Então, se a gente acabou com o pecado, quem é a ponta que nos liga? Não é Jesus? O sangue, se a gente revestir a nossa vida no sangue de Jesus, os nossos pecados vão ser sarados, vão ser curados, vão ser limpos. Então a gente possa chegar a Deus. Então ninguém chegará a Deus se não estiver livre do pecado. Paulinho, contribui. Não, eu só reafirmar mesmo. Eu acho que, não sei nem que hora é, gente, que hora é. Dá uma ligadinha aí da hora. Mas assim, só pra... Oi? Tem comentários aí, alguma coisa? Alguém está comentando, perguntando alguma coisa? O que eu posso falar também, assim, foi de uma experiência que a gente tem tido lá com meu pai, né? A gente faz 4 meses que a gente está no culto doméstico de domingo, 10 horas da manhã. E aí, sabe que meu pai reclamava. Ele falou sobre a verdade, e aí eu lembrei de uma palavra que eu trouxe para o pai. E aí, no início ele ficava meio chateado, assim, né? Tipo, deixava de assistir o que ele queria para poder ir, dava aquela quebradinha dele, né? Acostumado. Mas aí hoje eu acho mais. Hoje ele pega a Bíblia, já umas 3 vezes, pega a Bíblia para todo mundo falar, pegou, bora! Aí teve um dia que eu trouxe uma palavra para ele, que é sobre a verdade, né? Eu disse, pai, se a minha mãe fosse a verdade, não é que a minha mãe é a verdade, não vai aqui na sua frente, do lado. Ela é a verdade. Olha, não é. Se ela disser, vá para a direita, é a direita. Você tem, porque ela é a verdade. Você largaria a mão dela? Não. Eu não meio constrangido, que eu gosto muito de falar. Não. Eu disse, pois é. Mas por que tem largado a mão de Cristo? Porque Cristo é a verdade. Se Cristo é a verdade, é porque ele é a verdade mesmo. E o que está falando aqui é uma mentira? Se não é uma mentira, então não é a verdade.
Então, aí meu pai ficou pensando assim, eu disse, então, se da mesma forma que você segura a mão da minha mãe, para onde ela vai, você vai atrás, vai junto, da mesma forma segura a mão de Cristo, da palavra. Para onde ela for, você vá. Se ela disser isso, da mesma forma eu trouxe uma palavra para ele sobre crescimento, né? E aí os grãos jogados, né, naquela da parábola, e eu disse assim, o vô, ele tem uma plantação de feijão. O vô só vai uma vez por semana na plantação de feijão? Não. Por quê? Ele tem que, né, cuidar. Da mesma forma é a palavra. Ele não pode visitar a palavra uma vez por semana. Então, assim, a gente tem que ir lá até ele crescer. E tudo isso fala da verdade, tudo isso fala da graça, tudo isso fala de transformação, tudo isso fala de um Deus conosco que nos acompanha em todas as fases, das mais difíceis às mais fáceis, e vê a nossa tentativa de acertar o tempo todo. Nosso maior medo é errar, nosso maior medo é fracassar, e se a gente segura na mão da verdade, a probabilidade é menor. Então, por que a gente solta tanto, com tanta velocidade? Então, imagine, eu trouxe essa figuração do meu pai, que às vezes tem dificuldade de entender a matemática, a gente está mais acostumado com a palavra, de mais rápido. Mas tem que pegar a plantação do feijão, tem que... É igual o dia do mesmo, contar a história mesmo, para a pessoa entender. Então, assim, eu acho que é isso. Amém. O pessoal da produção está dizendo que a hora está cansada. E quero dizer que o que estamos falando aqui é falando do Deus que conhece cada um de nós. Né? Assim como o Manuel falou do rapaz lá no homem que estava há 38 anos, aquele texto tão interessante que diz assim, vendo a situação dele, vendo o que ele estava passando, Jesus chega até ele, sabendo a situação dele, sabendo que ele estava há 38 anos ali sofrendo, ninguém ajudava, Jesus chega para ele e diz, curado, e começa a contar uma história. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que a hora que a gente está avançando, é que não adianta se esconder de Deus. Não adianta a humanidade querer se esconder de Deus. Se você for mais profundo, Ele está. Se você subir mais alto, Ele está. Onde você for, Ele está. Como o tema é, Ele está bem. Não adianta querer esconder. Não adianta você querer fugir do Criador. Assim como Adão e Eva tentou, não adianta. Vai chegar uma hora que você vai se apresentar diante dele. Vai chegar um momento, quando ele vir buscar a sua igreja, você vai se apresentar diante dele e ele vai trazendo toda a sua história. Vai chegar um momento que todos os joelhos vão se dobrar diante do Criador e ele vai trazer toda a sua história, toda a nossa história, tudo aquilo que passamos. Então, irmão, não adianta a gente se esconder dele. O que eu quero deixar um conselho para você é que se volte para o Criador, se volte para Deus, se volte para Jesus, se volte para aquele que conhece toda a nossa história, que conhece aquilo que iremos falar daqui a pouco, conhece o nosso pensamento, ele conhece o que você está pensando, conhece como o Manuel está pensando, Paulinho, o Manuel não sabe o que eu estou pensando, o Paulinho não sabe, mas Deus sabe o que eu estou pensando, porque Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Então eu deixo uma palavra que Deus está no controle de todas as coisas. Se você está passando por necessidade, irmão, Ele está vendo. Se você está passando por alegria, por bênção, Ele está vendo. Deus está no controle de tudo. Amém? Pronto, então assim, já puxando o gancho, ele vai fazer a finalização, mas puxando o gancho dele, também trazendo esse recado para nós, igreja, e para todo mundo que está ouvindo, não tenha cerimônia com Deus, sabe? Cerimônia com Deus é perca de tempo, Deus conhece tudo, então, imagina ter cerimônia com Deus, Deus sabe você em todos os lugares, o que se pode esconder de Deus? Então, aquilo que é moral ou imoral, Deus já está vendo. Se você pensou coisas morais, se você sente coisas morais ou imorais, Deus já viu. O segredo é nós confessarmos nossos pecados e Ele vai ser perdoador dos nossos pecados, vai transformar esse processo. Jacó se transformou em Israel porque confessou os seus pecados. Saulo se transformou em Paulo porque ele entregou o Saulo que ele era na mão do Senhor. Então que você possa entregar esse Saulo, esse Jacó, sem vergonha nenhuma para o Senhor, no teu secreto, no teu quarto, que o mesmo Deus que está na igreja está na tua casa e vai fazer um processo aí transformador. Não largue a mão da verdade, amém? É isso. Glória a Deus, né? A gente
já agradece a todos os irmãos que estavam ligados, né, na nossa live. Nosso irmão Cícero Matias, o Gissão, a Sandra Matias, a Maísa, a Valdirene, todos os irmãos, Silvânia, né? O Cleuto também está, o colega lá da Leal. Jailson. Então, gente, se eu esquecer é porque eu estou sem o celular. Na outra semana o celular ficou mais fácil, né? Mas eu prometo que vou agradecer a cada um. Já agradeço aqui, em nome do Senhor Jesus, por cada um que prestou atenção. E saiba, né, que assim como Natanael estava naquela árvore, naquela figueira, lá, é como se fosse seu quarto, né? Sozinho lá. Então, de uma certa forma, saiba que ele está vivendo, como a Paulinha falou, como o nosso irmão Eduardo, ele enfatiza que Deus está no controle de tudo. A Paulinha disse que ele está nos vendo, e realmente a gente parece um ato de falta de inteligência, né? Você achar que Deus não está te vendo. Então, saiba que assim como Natanael, que Deus viu Natanael lá, Deus está lhe vendo no seu quarto, quando você está chorando, Ele sabe as suas dores. Ele realmente, eu pego uma palavra que o pastor falou uma vez aqui, que é muito interessante. Ele disse sobre um pai que perdeu um filho, e ele disse: onde é que você estava, Deus, quando meu filho morreu? Aí Deus responde para ele: no mesmo canto, onde eu estava quando eu perdi meu filho na cruz. Então, que nós, né, saiba que Deus está nos vendo, que Deus, Ele nos ama. E tudo que Ele fez foi por amor. Ele deu o seu filho por amor. E que, assim como o barbeiro, né, que aquele homem no cabelão não encontra o barbeiro, que o homem que tem aquele livre-arbítrio dado por Deus possa encontrar o Senhor. Deus, Ele não força. Ele não quer que ninguém vá forçadamente. Eu já passo para o nosso pastor Edivaldo, agradeço a cada um que ouviu e agradeço aos meus irmãos, né, que fizeram um debate de alto nível. Obrigado. Agradeço. Que bom, né, irmãos? Graças a Deus pelos nossos convidados nesta noite. A nossa irmã Paulinha, né, brilhantando, né, a nossa sala de papo. Eu gostei muito e quero enfatizar que se Deus está vendo como na verdade está, é inútil você tentar se esconder dele. Então, nesta noite, que você possa assimilar aquilo que você acaba de ouvir nesta noite, ou acabou de ouvir nesta noite, e possa entender isso. Você não pode fugir de Deus. Então, procure sempre se aproximar mais dele, porque, como falou nesta noite o nosso irmão Eduardo, os irmãos enfatizaram, Deus está no controle de tudo. Eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço, né, para minha irmã Cida, ali em Maceió, que tem assistido às nossas lives, e dizer para ela que Deus certamente tem uma bênção muito especial com ela, toda a sua família, meus irmãos da Maceió e todos aqueles que nos acompanham. Se Deus tem permitido que você nos acompanhe, o trabalho que nós estamos fazendo, tenha certeza, é porque Deus nos ama e tem bênção para a sua vida. Deus abençoe a todos. Quero agradecer, né, com oração, e em seguida a banda entra ainda louvando ao Senhor, né? Então vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelas palavras que temos ouvido, pelos louvores, por aqueles que têm nos assistido nesta noite, acompanhado na transmissão desta live, levando a palavra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos por este dia, por esta noite, em nome de Jesus. E a banda Fez continua louvando e adorando.
Que você possa continuar com o mesmo espírito de adoração aí na sua casa. E não esqueça de compartilhar. E já esse mesmo vídeo aqui, essa mesma live vai estar lá no canal do YouTube. Que você possa ir lá, se inscrever, compartilhar com os amigos. Nós temos planos futuros para as redes sociais daqui da igreja. E que você possa estar conectada com todos, com todas as redes sociais. Também me siga no Instagram. Se você ainda não curte a página aqui no Facebook, curta. Nós estaremos transmitindo nessa terça-feira, sexta-feira também. Amém? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.
ficar em suas mãos, só queremos seus. Doce, tão doce, alto, tão alto, profundo é o seu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, profundo é o seu amor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa Amém? Já quero agradecer a participação de cada um e nós contamos com vocês nos próximos cultos durante a semana, amém?